a maioria das pessoas que estão aqui gostam muito dessa questão de que querem aprender a cocriar e entender isso. E quando você tem no seu subconsciente esse tipo de crença, que é contrário ao que você quer conscientemente, não, aqui pensando eu quero tal coisa, quero uma casa, quero muito dinheiro. E quando você fala com a pessoa assim, pensa, imagina você pegando milhares de notas, sinta o cheiro, curta, eu adoro ter dinheiro, eu tenho dinheiro para tudo quanto é lado, tem uma nota de $1 milhão banhada em ouro aqui, ó. Legal, eu tenho essa do $1 milhão em ouro, eu tenho também na minha Legal. geladeira. E aí eu gosto de ter isso aqui para estar sempre vendo o quanto é natural ter esse dinheiro. E às vezes você está tentando imaginar, pensando, e vai vir reflexos das suas crenças. E quando vier um reflexo, imagina o seguinte, imagina que aqui tem um mar, uma água, e aí eu jogo uma pedrinha nesta direção. Essa pedrinha vai gerar uma onda magnética, ou uma onda qualquer nessa direção. E ela está indo, e toda energia emanada por um corpo volta para sua origem, porque a energia é cíclica. Então, isso que eu estou emanando vai voltar para mim como realidade. E eu emano aquilo. E ela está nessa direção, positiva, maravilhosa, dinheiro, é lindo. E aí vem uma crença, mas existem um monte de pessoas pobres. É como se você pegasse uma pedrinha e jogasse contrário. Essa pedrinha vai bater na água e vai fazer uma onda contrária. E as duas vão se encontrar. E positivo com negativo vai anular. E aqui o seu sonho vai para o saco. Outra forma que eu gosto muito de explicar é o seguinte. Imagina que você visualizou, sentiu que é real, até chorou e emanou aquilo lindo. E aí é como se você tivesse comprado no Mercado Livre. E eles entregam muito rápido, né? Então você entrou naquela frequência, maravilhoso. Quando eles estão chegando para te entregar na sua casa, você mudou de casa. Por quê? Porque você se identificou com alguma coisa que alguém fez, seu filho te fez raiva, alguém te deixou puto e você está no ódio já. Aí você está na frequência daquilo. Não! Aí, não é que ele não entregou, ele entregou para quem estava no endereço. E o endereço é a frequência que você estava. Então você saiu daquele endereço e por isso não recebeu. Não é que o universo não funcionou, ou que eu não sei usar a lei da atração. A lei da atração você não usa, você usa você. Você muda você, porque a lei está funcionando independente até de você acreditar ou não. E quando você sai dessa frequência, que é essa frequência do seu eu verdadeiro, e reprogramar o seu subconsciente, ou seja, ir quebrando paradigmas, mudando, falar, eu estou com dificuldade nisso aqui. Quer saber se você tem paradigmas, crenças negativas? Só olhar o resultado. Não estou funcionando, não estou dando certo. Então tem um programa ali que me faz agir, pensar dessa forma. E quando você muda isso, você começa a ver as coisas se materializarem numa velocidade. Quando eu digo materializar, não é lei do pá, não, tá, gente? Tipo, aí eu penso e pá, e aquilo surge ali. Mas vem de uma forma tão perfeita, através de 8 bilhões cocriando junto, que você diz, uau, que coincidência, né? Mas não existe coincidência. E sim essas sincronicidades maravilhosas que interliga cada um de nós, que é uma coisa só, para que realize o sonho de cada um que tem dentro de nós. E quando você limpa esses traumas, esses paradigmas, essas crenças que foram colocadas, ressignificando, porque a não ser que você tenha Alzheimer, você vai esquecer. Então você tem que dar outro significado para essas coisas, mas uma coisa importante, você tem que avisar aquela criança ferida. Não adianta só mudar aqui, entendi, faz todo sentido para mim, é verdade. Aí na hora que você vai pensar, aí a nação é outra, é de medo, não, mas Deus vai me castigar, ou você tem que avisar lá o seu subconsciente que essa informação mudou e que agora é outra nova, né? Que o que eu desejo, que eu posso, que eu sinto verdadeiramente, que eu sou capaz, que eu mereço, que eu posso fazer aquilo, né? Exatamente. E também deixar uma dica que me ajudou muito nessa jornada aí de transformar em receber ponto zero. Porque às vezes a gente não sabe exatamente quais são as crenças exatas que estão causando aquilo. Mas quando você medita em ponto zero, isso é uma coisa que me ajuda muito. É como se eu resetasse, zerasse. É claro que depois de um tempo vivendo, vai voltando. Mas por algum momento, zera tudo. É como se eu voltasse em modo de fábrica, sabe? Então, esse ponto zero que você diz é a explicação do Joe Vitale, por exemplo, aquilo? Explica para a galera aqui o que é ponto zero, só porque tem um monte de gente que às vezes não tem ideia, e para eles entenderem o que é isso.
Ok. Então, no livro do Joe Vitale, Limite Zero, que ele fala do Ho'oponopono, ele fala desse ponto zero, o limite zero, né? Que é o estado original de todos nós. Mas não é só a filosofia do Ho'oponopono que fala desse limite zero. O Neville Goddard também, no Despertar da Consciência, o livro dele, ele fala, quando ele disse para você ir falando eu, em estado meditativo, você vai falando a palavra eu. Essa palavra você vai voltando para sua fonte, para sua origem, que é o puro eu, sem nenhum rótulo de sou isso ou sou aquilo. Então, isso é o ponto zero. E também o próprio Dr. Tom Campbell, que é o autor de My Big Toe, até fiz uma live recente com o Mário Jorge explicando um pouco de My Big Toe, e é um cientista. E ele descobriu que a realidade é uma realidade virtual. Então ele usa muito em inglês ele usa point consciousness, que é consciência pontual, que é como se fosse, deixa eu ver, eu tenho aqui, vou pegar. Isso aqui é uma anotação de um workshop que eu participei com ele. Então é isso, é como se fosse a mônada, que a Helena Blavatsky também fala, é um círculo e tem um pontinho no meio desse círculo. A mônada sagrada. Então, você volta para esse ponto, consciência pontual, porque tudo ao redor dessa consciência são as infinitas possibilidades do que essa consciência pode experienciar ser. Então, eu sou, aí você põe. Então, Neville ensina você voltar a ponto zero, ao teu eu original, falando eu, e vai deixando todos os rótulos. E você se sente flutuando no vazio. E a partir desse nada, desse vazio, do absoluto, você determina o que você é. Eu sou, aí você põe o que você quer ser. Como se você fosse uma folha em branco que apagou tudo, e a partir do zero você vai criando uma nova identidade para experimentar. Um novo closet com roupas. Então seria esse o ponto zero. Então o Ho'oponopono, a filosofia, não é para manifestar coisas, é para você limpar todas as memórias negativas, crenças limitantes, bloqueadoras que impedem você de ser o que você quer ser. Porque é um compromisso com o passado. Então, quando você volta para o limite zero, você apaga tudo e você meio que começa. Eu gosto de imaginar que eu começo em ponto zero de manhã. O que passou ontem, eu não tenho nenhum compromisso de ser quem eu fui ontem. Agora eu posso ser. Se eu gostei de ser o que eu fui ontem, eu continuo. Mas o que eu não quiser ser mais, toda manhã eu acordo em ponto zero. Todos nós acordamos. Mas imediatamente a mente captura e já começa a replicar o que aconteceu há 10 anos, toda manhã, aquela sensação de sequência. Então essa é uma dica muito legal de você ir para ponto zero e começar de lá, tudo de novo. Colocando o que você é. Aí você pode colocar aqui ao redor desse círculo, desse ponto zero, eu sou próspera, eu sou a saúde, eu sou o amor, eu sou a prosperidade. E você vai falando essas características que você quer embody, né? Que em inglês é tipo incorporar em você essas características, né? Vivenciar ser a materialização desse seu eu sou. Porque o eu sou, na verdade, é só o eu. Ele só é. Ele não é coisa nenhuma, ele simplesmente é. E a partir desse eu, você coloca o sou e aí você põe as características. Mas todo o estado é temporário, passageiro e ele está suscetível à mudança. Agora o eu, o centro, ele permanece intacto, o mesmo sempre. É isso. Maravilhosa. Dá vontade de ficar aqui uma semana, porque a noite inteira seria muito pouco para a gente poder conversar. Eu estou olhando aqui para o lado assim, olha só que legal que brotou aqui na minha janela. Aqui, ó. Olha, que lindo! Uma borboleta, adoro, o símbolo da sexualidade. Linda, né? Maravilhoso. Quem está gostando aí, gente? Vocês estão gostando como eu estou? Tá sendo divino, está sendo maravilhoso. Gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Eu vou abrir aqui os comentários. Dá vontade de a gente ficar conversando, né? Porque é maravilhoso demais. Eu vou abrir aqui os comentários para a galera fazer as perguntas que quiserem, tá? Então, já
compartilhem, já dá sua curtida aí e segue ela se você ainda não segue. Segue aqui em cima também se você ainda não me segue. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma ali, ó. Essa Passou. é boa. Você consegue ler aí? Como identificar quando é a centelha ou o ego? Essa pergunta é bem comum. Quando é o nosso eu falso ou o nosso eu verdadeiro, né? Basta ver amor ou medo. O que essa mensagem, quando você ouvir uma voz na cabeça, porque geralmente a voz na cabeça, na maioria dos casos, até que você limpe e purifique bem a sua mente, porque a mente ela não é má, a mente é pura por natureza, são os programas que foram instalando nela ao longo dos anos que deixou ela meio incontrolável, né? Então, quando você perceber que um pensamento ele vem e te deixa com medo, te diminui, te deixa para baixo, principalmente o medo, ou o julgamento, ou faz você ficar com raiva, ou querer brigar, sempre é do ego, porque a centelha não tem esses sentimentos. Então, quando é um pensamento, uma inspiração, uma coisa que motiva, que só de pensar naquilo você já sente seu coração expandir, é da centelha. Eu sempre digo, é uma sensação de contração ou expansão. É como se você se abrisse, fica assim, e aí se abre, né? Porque abrir o teu chakra cardíaco aqui é a tua centelha, o teu verdadeiro eu. Fechou, é o medo, é o ego, é o falso eu. Perfeito. Para mim, é a melhor forma de você ver, porque geralmente, quando vem umas ideias também, você tem umas ideias maravilhosas. Lembra sempre o seguinte, que é positivo e negativo. Nenhuma dessas coisas é boa ou ruim. Gerou contração, gerou tensão, é o ego. Gerou expansão, é o eu. Só que quando você tem uma ideia maravilhosa, você fala assim, essa ideia é da mente ou não? Geralmente, o eu, o verdadeiro, ele tem uma ideia. E o ego vem depois, comparando, julgando, dizendo, mas e se? E se? E se acontecer? Mas e se não sei o quê? Todas essas coisas é essa voz na sua cabeça, essa voz diabólica, né? Que separa você do seu verdadeiro. Essa vozinha não é a sua voz, a vozinha é a voz pequenininha, essa voz é da mente. O que veio primeiro, que gera entusiasmo, empolgação, felicidade, tudo que é de lindo, tudo que é divino, é você. Gerou contração, você está totalmente no ego, é a sua mente ali falando. Quanta pergunta, caramba. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Qual a forma correta de orar? A forma correta de orar. Bom, eu sempre digo assim que eu não gosto de dizer o que é o certo e o errado, né? Para não limitar ninguém. Então eu digo assim, orar para mim hoje, orar é me conectar com Deus em mim. Minha centelha divina, o meu eu sou, a magna presença de Deus em mim. É me conectar com a minha centelha. É falar com a minha centelha, conversar com a minha centelha. É simplesmente sentar em meditação e estar em ponto zero. Me sentir unificada com o meu eu maior, com Deus em mim. É sentir essa presença em mim. Isso para mim é a oração. Agora, sobre pedir algo, falar como você se sente, conversar com Deus, para mim é muito natural. Eu falo, centelha, eu tô me sentindo assim assado, centelha, me dá um direcionamento sobre tal coisa. E eu busco dentro de mim essa resposta. E eu sei que ela vai vir. Ela pode vir na hora, num pensamento que vem. Ela pode vir depois, num sonho, pode vir depois, com a oportunidade que aparece, um sinal, uma sincronicidade. Então, para mim, hoje, orar é como conversar com um amigo, conversar com a minha essência, com a minha centelha divina. Mas não é a oração que eu fazia antes na igreja. Inclusive, eu tenho um vídeo chamado, que ele faz bastante sucesso, é a oração que mudou minha vida. Que eu conto uma história de quando eu orava errado, que eu era da igreja, eu orava assim, brava, eu tinha uma vizinhança bem complexa, que eles queimavam lixo e o meu filho, o Max, na época ele tinha 2 aninhos, ele ficou com 1 aninho, ele tinha pneumonia de tanta fumaça e eu brigava com os vizinhos. Aí eu me ajoelhava, eu rezava, eu orava e falava, Deus, pesa a mão nesses vizinhos. E ainda ficava pedindo para Deus pesar a mão.
Olha só, meu Deus do céu. E eu ou reclamando com Deus, brigando com Deus, reclamando, suplicando em desespero. Aí até que teve um dia que a gente chegou e eu estava cansada de brigar. Era meia-noite, o nosso filho tinha acabado de sair do hospital há poucos dias. E o vizinho do lado tinha feito uma fogueira. E era meia-noite, estava tão alto o fogo, tão intenso, que não ia adiantar eu brigar, porque não ia. Aí eu lembro que a gente entrou em casa cheio de fumaça, eu falei assim, eu desisto. Reclamar não adianta. Então bora agradecer. Elson, pega o violão, amor, vamos cantar uma música? Aí vamos agradecer. Aí eu comecei a agradecer quando uma música do Diante do Trono, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, te agradeço, meu Senhor. Aí comecei a cantar junto com ele e eu chorava cantando essa música, tipo, você me entregando. Porque, tipo, reclamar não deu, vou agradecer. E quando a gente terminou de cantar, um milagre. Inclusive, alguém fez uma pergunta aí de milagre. Eu não vi direito. Um milagre aconteceu. Que o milagre é uma coisa que transcende a razão humana. E isso aconteceu. A fumaça sumiu. Abri a janela e disse, amor, a fumaça sumiu. O fogo não existia mais, como se nem tivesse começado. Eu fiquei assim, mesmo que alguém tivesse jogado uma água ou apagado uma fogueira, não se apaga assim, ela ainda fica fumaçando por um tempo. Então eu percebi, esse é o jeito de orar, é agradecer. Então, o Neville Goddard fala que a oração mais poderosa que existe é a da gratidão. É você agradecer antes de receber, porque só agradece quem já recebeu. Então, nos ensinar que a oração é pedir, mas na verdade é agradecer. Conversar, você pode conversar com o teu eu superior, com Deus em você, mas já começa agradecendo, como se você já tivesse recebido. Essa é a melhor e mais poderosa oração de manifestação. Concordo perfeitamente. Quando você agradece aquilo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe o que é imaginação, o que é passado, o que é memória. Tudo é real. Então vai gerar uma química hormonal que vai gerar um sentimento, uma frequência específica em cima daquilo. Quando você quer orar alguma coisa, imagina criativamente o que você quer, mas como se já tivesse. Você não vai pedir nada, porque se você está pedindo, quer dizer que você não tem. E é essa frequência de não tê-lo é que você está emanando. Então você fica querendo. Aí eu quero. Você vai continuar querendo. E vai acontecer coisas para você continuar querendo. Quero pagar minha conta. Vai continuar vindo conta. Porque é isso que você está pedindo. Imagina que você já tivesse no passado. Ou seja, já rolou, já aconteceu. E você agradece porque já é seu, porque já conseguiu. Uma forma que eu utilizo é o seguinte, eu uso meus 5 sentidos lá. Então, por exemplo, eu escrevo no meu livro como que ele seria best-seller e eu nem tinha lançado ainda. E como que ele estaria no mundo todo. Hoje está em 33 países. E aí eu escrevo nele o que eu fiz para isso acontecer. Eu nem lançado tinha. E quando eu lancei, vendeu 3.000 cópias em 30 dias. Antes dele existir. Antes dele estar pronto. O que eu fiz? Eu imaginei já rolando a festa de best-seller. Já acontecendo a festa. Eu tomando, então eu estava segurando, eu segurava uma taça de champanhe. Eu sentia o cheiro, as pessoas me abraçando, parabenizando. Então eu ouvia, eu sentia o sabor, sentia o cheiro das pessoas, eu sentia emoção, as pessoas batendo palma, que coisa linda, maravilhoso, gratidão pela transformação que o seu livro nos trouxe. E o livro nem tinha saído do papel, tá? Só estava no computador, ainda não tinha sido lançado. E eu fiz aquilo, e quando eu lancei, mesmo ele ainda nem existia, teve 3.000 cópias vendidas em 30 dias. Ou seja, e eu fiz isso com um monte de coisa. Essa casa aqui, eu co-criei essa casa onde eu moro, em Campos do Jordão. Tem que vir para cá visitar, hein, mãe? É surreal, é exatamente o que eu queria. Quando eu cheguei, posso contar aqui um pouquinho, porque vocês querem ouvir um pouquinho da cocriação? Porque foi muito legal. Eu estava na minha casa lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a gente decidiu que ia morar fora de lá. A gente vai para fora do país, vai ficar no país. Tá, beleza, vai ficar no país. Onde a gente vai morar? Aí escolheu 12 cidades, de 12 foi 10, que virou 5, que virou Campos do Jordão, porque tinha todas as características que eu queria. Não a que dava, a que eu queria.
quero uma casa na montanha, pôr do sol, sabe, coisas assim de filme. É isso que eu quero, porque eu posso, porque eu tenho. Ela falou assim, mas eu não sei como. Deus em mim sabe, então nós vamos dar um jeito. E eu visualizei, eu na varanda, contemplando o pôr do sol, senti o vento. Isso é orar para mim. Eu estava sentado com a minha esposa, então eu coloco pessoas que eu amo para gerar mais emoção, facilitar, porque tem gente que tem dificuldade de gerar emoção. Coloca alguém, coloca um filho seu no meio do negócio, você vai ver que a emoção vai vir muito mais forte. Coloca sua esposa, pai, mãe, etc. Quando eu visualizei o sol nascendo, eu sentia aquela luz forte ali nos meus olhos e eu agradecia por estar naquela varanda, naquele ventinho, naquele clima. E aí eu entrei na internet para buscar essa casa, para achar. Você também tem que fazer alguma coisa, né, para aquilo acontecer. Então eu fui buscar essa casa e descobri que tinha um cara que vendia, mandei mensagem para ele. E aí quando eu mandei mensagem, ele me respondeu uma vez e me ignorou. E eu falei, poxa, que coisa estranha. Né? Algumas pessoas falam assim, não era para ser. Como se Deus fala, não, Deus fica dizendo o que é, o que não é para você, né? Eu falei, não, vou procurar outra pessoa. Quando eu procurei o outro, mandei uma mensagem para ele, ele respondeu assim, eu tô falando com o Gamonal? Eu falei, como assim? Quem é você? Cara, eu te sigo. Eu adoro seus vídeos, eu fico lá tentando cocriar e tal. Ele, cara, que coisa sensacional. Eu tô querendo comprar uma casa, um terreno aí em Campos do Jordão. E, nossa, aí vou resumir aqui, porque é muito detalhe. A gente ficou 4 horas e meia conversando, ele me contando tudo sobre Campos e eu contando tudo sobre lei da atração. E ali a gente ficou amigo e a gente continuou procurando outras casas. E eu mandando para minha esposa, falou, olha essa casa. Aí ela falou, nossa, tá linda, mas ainda faltava coisa, que a gente queria aquilo que estava aqui. Sim. Então, tá lindo, mas não é aquilo ainda. E aí eu mandava para ela, ela mandava para mim, e falei, poxa, tá legal, mas ainda falta a minha varanda, falta não sei o quê. E ela falou, falta o meu escritório, o meu ateliê. Ela tem um ateliê, ela faz bonecas surreais, assim, maravilhosas. E aí eu falei, beleza. Aí um dia eu mandei uma casa para ela, assim, quase perfeita, sensacional. Ela falou assim, é linda, mas ainda não é o que a gente quer. A gente continua, tipo, pega essa. E aí, 5 segundos depois, ela falou, olha essa. Eu estava num andar, ela estava no outro, eu estava no computador e ela estava lá embaixo na sala. Ela mandou e eu falei, uau, a minha varanda, a minha vista, a que eu tinha visto na minha cabeça e senti que era real aquilo. Entrei em contato com uma mensagem para ele, eu falei, eu quero essa casa. Aí ele mandou mensagem para mim, olá, tudo bem? Infelizmente, a casa já foi negociada com outra pessoa. Eu falei, como? Se você acabou de postar, tem 20 minutos. Ele, não, é porque os proprietários, eles estão negociando também por conta deles, e colocaram na imobiliária também. Eu falei, não esquenta a cabeça não, o universo vai se manifestar e vai trazer essa casa para mim. Aí ele riu, mandou no WhatsApp. Ok, se eu achar uma casa parecida, mando para você. Eu falei, não, querido, você não entendeu. Essa casa é minha. O universo vai se manifestar e vai mandar para mim. E tá bom. Ele só mandou assim, uma mãozinha. Passou, eu, de novo, me visualizei dentro daquela casa, porque agora eu tinha mais detalhes. Agora eu tinha a casa literalmente concreta. Eu imaginei, eu passava a mão nas portas, na janela, eu abria a janela, via os passarinhos, ouvia os pássaros, o barulho do vento, que aqui eu estou na cidade mais alta do Brasil, numa das montanhas mais altas que tem. Então é um troço surreal. E eu tomava um vinho, porque aqui é muito frio, então eu tomava um vinho que eu adoro, degustava, eu sentia o vinho, sabe, o paladar, comendo uma massa, um risoto com a minha esposa, a gente conversando, rindo e tal, na frente da lareira, eu sentia o calor da lareira. Então, esses detalhes de usar os 5 sentidos é algo maravilhoso. Isso é orar para mim. E aí, no outro dia, ele manda uma mensagem para mim assim, olá, tudo bem? Você acredita nesse negócio de universo se manifestar? eu falei, ué, acho que sim. Escrevi até um livro sobre isso. Eu falei, por quê? Ele, porque por algum motivo do universo, o proprietário não quis negociar com as pessoas que estavam lá. Tem
como você vir amanhã? A gente estava 400 quilômetros. Tem como você vir amanhã para fechar logo isso? Aí eu olhei para minha esposa e falei, agora não tem jeito, nossa. A gente pegou o carro, montou tudo de noite, saiu 6 horas da manhã, chegamos aqui. Na hora que eu desci, na entrada, assim, tem uma descida, e cheguei na varanda, conversando com o proprietário e tal. Na hora que eu botei a mão, eu arrepiei. Eu coloquei a mão na bancada, na varanda, assim. Eu falei, é isso, tá fechado. E, por mais uma sincronicidade, ele era um professor, estava indo para Portugal para fazer um curso, ele estava estudando sobre a mente humana. E aí nós ficamos ali quase 5 horas conversando, e ele me perguntando um monte de coisa, mó empolgado, e ele fechou o negócio em 5 minutos, sabe? E já tinha aquilo. Nossa, e tem um monte de sincronicidades e coisas que foram acontecendo, sabe? De pessoas que foram surgindo, e a gente tem que estar atento a isso. Não adianta só você orar e eu brinco que é a lei do par. Aí eu pensei, senti agora que deu seus pulos. Pá, vai acontecer. E você fica esperando, você tem que prestar atenção nos detalhes, no que Deus está mandando, no que o universo está mandando, as pessoas, circunstâncias, lives, uma sacada, cara. Se você está aberto, você vai falar, uia, isso foi para mim. Peguei. Entendi, a resposta veio. Você tem que estar aberto a pensar. A maioria das pessoas, dos meus alunos, por exemplo, eles querem orar, querem rezar, querem visualizar, sente a emoção, beleza. No outro dia, ao invés deles irem para essa frequência, eles começam a pensar nos problemas. Aí não tem como, né? Você sai da frequência, você começa a perceber, foco é força, distração destrói os seus sonhos. Então, quando eu foco naquilo que eu quero, eu sempre brinco assim, imagina que você fosse engravidar, quero engravidar. Pronto, engravidei. O que aconteceu quando você engravidou? Você virou mãe. Não vai ser quando nascer. Você se tornou. Então, primeiro, eu sou o dono dessa casa, eu sou morador de Campos do Jordão, eu sou o que você quiser, né? O carro que você quiser, eu sou aquilo. E aí eu faço. No momento que você engravida, você espera a criança nascer para tomar um comportamento de mãe? Ou você já começa a buscar e criar, por exemplo, um chá de bebê, arrumar um quartinho, pintar, escolher um nome, não é? Você vive aquilo. E isso é orar, isso é você visualiza como se já fosse, agradece e vai para cima daquilo, como se já fosse. Porque se você tem certeza, já é real. Eu gosto muito de uma historinha do menino que morava numa cidade muito quente, e ele foi com o padre e a galera da cidade para orar para chover. E o menino levou um guarda-chuva. E o padre olha para o menino e fala, por que você está com guarda-chuva? Tá um sol danado. Ué, mas a gente não veio pedir para chover? É a fé. Sabe? Ter é certeza. Fé não é achar que vai dar, não é crença. Crença, eu dou crédito. Eu acredito, eu dou crédito para aquilo, mas eu tiro também. Morreu um familiar, acabou minha crença em Deus na hora. Agora, fé é a certeza de algo que não pode ser visto. E quando você tem fé, tudo é possível aquele que crê, aquele que verdadeiramente acredita no sentido de eu tenho certeza. Não só eu quero que dê certo. Se você quer que dê certo é porque não deu. É o que a Abdullah falava com o Neville, né? Falou, você já tá lá, pô. Já é. Para de ficar querendo aí, para de ficar pensando, né? Exatamente. Já está em Barbados. Já foi, já está lá. Exatamente. Sabe esse da chuva que você falou, você mencionou? O Greg Braden, que é um cientista americano, que fala muito, que escreveu A Matriz Divina, ele fala que a oração quântica é a oração da dança da chuva que os índios fazem. Aí ele, inclusive, ele tem um livro, Segredos de um Modo Antigo de Rezar, o nome do livro dele, onde ele fala exatamente isso, que os ancestrais, os povos indígenas, já tinham na sabedoria dele que o rezar, o orar, na verdade é agradecer antes de acontecer no mundo físico. Então, quando os índios estão fazendo a dança da chuva e balançando e fazendo aquele círculo ali, dançando, eles estão visualizando que a chuva já está caindo e eles estão celebrando que a chuva caiu. E eles vão visualizando, imaginando que eles estão se molhando na chuva e estão agradecendo. Que bom, a chuva está caindo, está caindo. E depois a chuva cai.
Então, é mais ou menos isso, né? Que você explicou. É você agradecer antes de receber. Até Jesus fala isso, né? Quando pedires em oração, né? Uhum. Já ore como se você já tivesse recebido. Já agradeça como se você já tivesse recebido. É isso que ele fala sobre a oração, né? Porque senão vai ser uma vibração diferente da vibração do receber. Tudo é vibração. Exato. A gente precisa se colocar numa postura vibracional daquilo que a gente quer manifestar. E aí sim, o nosso endereço vai estar junto quando o carteiro do universo, a lei da correspondência, vier trazer o correspondente para nós, né? Maravilha. Exatamente. Muito, muito, muito legal. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Eu tô amando, tô vibrando aqui, tô curtindo demais estar aqui com a Mai. Galera que ainda não curtiu, eu quero ver muito coraçãozinho, eu quero pulsar esse negócio, explodir de coraçãozinho para o Instagram entender, porque o Instagram não mostra para os nossos seguidores. Então manda vocês também, contribuam. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Princípio de ritmo. O ritmo é a compensação. E quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Então, quanto mais você contribui com a vida de outras pessoas que podem se beneficiar com um conteúdo magnífico desse, você também receberá em troca, entende? Então, manda isso aí, eu quero ver pelo menos umas 50 pessoas. Vai demorar 50 segundos. Nem isso, né? Uns 20 segundos, porque é tudo rapidinho. Então, manda para lá, para todo mundo, para que muita gente receba isso aí também. Vamos ver. Se quiser falar alguma coisa aí, eu vou ver quais as outras. Eu abri até pelo computador aqui para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil de ver. Eu vi alguém perguntando que não entendeu como é a meditação do ponto zero, mas na verdade o ponto zero é você ficar sem pensamentos. É você ficar na sensação de vazio. Mente totalmente vazia. Ó, você pode até fazer um ponto zero subindo uma escada. Só observando os seus pés subindo, sem o pensamento de falando. Você pode tomar um banho com presença. Você pode comer com presença, lavar as louças pode ser uma meditação, um ato de meditação em ponto zero, onde ao invés de você estar na sua mente, você está ali observando, você se torna uma consciência observadora, né? Mas essa dica que eu dei, que o Neville Goddard dá no livro dele, é você sentar, respirar profundo, fechou os olhos e repetindo a palavra eu, até que vai chegar um momento que você repete tantas vezes essa palavra eu com os olhos fechados, indo para o centro do seu ser, como se fosse para dentro de você, que você vai chegar num ponto que você vai sentir que está flutuando, que você se desprendeu de todos os rótulos. Aí tem que praticar para saber. Show. Nossa, é muita pergunta e muita pergunta para trás aqui. A maneira de pensar para atrair a realidade que eu quero. Qual a maneira certa de pensar? Primeira coisa, gente, para com esse negócio de certo e errado. Certo é aquilo que funciona. Então, para de colocar rótulos. A gente está falando isso desde o início, que para desse negócio de comer do fruto proibido do bem e do mal, do ruim, do bom, do grande, do pequeno. As coisas simplesmente são. E acabamos de explicar aqui como que você pensa no positivo, naquilo que você deseja. Para de pensar naquilo que você não quer, né? Teve algumas perguntas também direcionadas a, por exemplo, poxa, como que eu saio de... Cadê? Sumiu. É muita pergunta, uau. Como que eu saio de um estado negativo, né? Como que eu faço para ficar bem se eu tô mal? Vou dar aqui 4 dicas, que é a mesma coisa, como você mudar um estado emocional. Primeira coisa é você entender que o estado emocional não é você. Você tem isso. Então, se é seu, é do lado de fora. Você observa ele. Mas sempre que você estiver mal, sempre que você tiver um pensamento negativo, alguma coisa que gerou uma química hormonal de cortisol, adrenalina e contração, você, primeira coisa, sai de perto daquilo que te causou. Porque às vezes pode ser uma pessoa, pode ser um vídeo, pode ser... Às vezes você nem sabe o que é. Então, tudo bem. Segunda coisa, muda a historinha que está na tua cabeça. Porque você entenda que, como a Mai falou, é só um pensamento. Você pode mudá-lo. Então você tem que sempre ter clareza do que você quer na sua vida. Clareza de que tipo de pensamento você gostaria de ter, que tipo de coisa você gostaria de viver, para que você possa trocar e mudar. Então você está com um pensamento negativo que está te gerando contração, você não vai ficar alimentando isso. Você vai mudar para aquilo que você deseja.
Terceira coisa, muda a tua postura. Eu falo que as pessoas que estão no vitimismo, elas têm a síndrome do saquequé. Saquequé é que ninguém me ajuda. Saquequé é que eu moro no Brasil e no Brasil nada dá certo, ninguém fica rico. Saquequé é que lá em casa tudo sobra para mim. Então, para de ficar nessa postura de vítima e levanta. Tem estudos que mostram que a sua postura muda a sua química hormonal e naturalmente muda as suas emoções. E a última coisa é, muda o que você está falando. Suas palavras têm poder. Elas criam tudo que você... Quando você diz, eu sou burra mesmo, eu não consigo, eu não... isso, eu aquilo. Quando você tem o eu e algo depois disso, você está decretando, você está criando a sua realidade. Então, nesses 4 pontinhos, você muda seu estado emocional rapidinho. Levanta, pula. Você já viu alguém triste levantando os braços e fazendo assim? Não tem como. Então, muda seu estado emocional para que você saia disso. Exatamente. Teve até um vídeo recentemente um vídeo que viralizou tanto no TikTok como no Reels aqui do Instagram, que era de uma americana falando assim, faça comigo, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, e não demora, a gente termina o vídeo rindo a beça com a mulher, porque ela vai intensificando, ha 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 ha, e naquele momento mudou total a energia, por causa de um exercício que provoca o riso, né? E eu adorei essa dica de levantar e, né? Inclusive, eu fiz uma formação em coach na Febracis, do Paulo Vieira, e foi presencial, isso tem uns 3 anos, eu estava grávida do Alex, e eu não aguentava, e com eles que eu estava com barrigão já, né? E eles iam assim, yes, 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 yes. E esse negócio muda a nossa energia mesmo, levanta da cadeira, yes, 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 yes. Né? Eu sei que às vezes está numa situação tão profunda que não consegue fazer algo assim. Mas você consegue pelo menos se colocar na posição do Superman ou da Mulher Maravilha, que é aqui, ó. Até ensinei também essa posição já. Colocou essa posição, você já muda toda a química do seu corpo, seus pensamentos mudam. Então tem coisas maravilhosas que dá para fazer. Posições de yoga também. Nossa, no início da minha jornada, a yoga me ajudou demais. Eu amo yoga. Me ajudou a meditar, me ajudou a liberar tensões. Tem até um exercício que eu faço que é assim, ó. Você levanta seus braços e vai abrindo o máximo. E você vai abrir o seu... É porque eu tô apertada aqui. E você abre o seu coração aqui, ó. O teu chakra cardíaco. Puxando a respiração e soltando. Só de fazer isso, o relaxamento... A resistência sai na hora do teu corpo, da tua mente. Então, assim, é um exercício, assim, sensacional que eu faço todo dia. Já virou até rotina. Eu sinto um pouco de tensão, já levanto os braços, abro para trás, abro aqui puxando o ar e solto o ar. Então, são vários exercícios que dá pra gente fazer com o corpo, né? Porque o ser humano, ele é muito, como diz a Esther Hicks, dos Abraham, action oriented. Orientado pela ação. Ele só acredita que vai dar resultado se ele estiver botando a mão na massa. Ele tem que fazer. Se pensar para o ser humano, acha que não está dando resultado. Então, opera com o teu corpo para ajudar a tua mente a entender que tem que mudar o pensamento, que tem que mudar através de fazer algo para mudar a química do teu corpo. Perfeito. Eu tenho uma música, para quem não me conhece, eu sou músico, e eu canto uma música que chama de improviso. E aí ela começa, oi, oi, e as pessoas têm que responder, sabe? E aí eu falo que é impossível você ficar parado ou ficar triste ouvindo essa música. Porque você acaba meio que, você vai quicando, assim, sabe? E às vezes, por algum motivo, eu tô geralmente 99% do meu estado na felicidade. Do nada, às vezes eu tô sentado aqui, eu vou entrar numa live e de repente, bum! Aí eu falo, pô, eu tô meio borocochô hoje, sabe? Tô meio pra baixo. Quem conhece borocochô aí? Tô meio estranho aqui e tal. O que eu faço? Primeira coisa, para do vitimismo. Ai, não tô bem. Tem gente que fala assim, você tem que respeitar o seu estado. Gente, eu vou respeitar meu estado ruim? Para com isso. Você é puro amor, pura alegria, pura felicidade. Por que eu vou ficar respeitando isso no sentido de alimentar? Não faz sentido. Eu observo de fora e tento entender o que está acontecendo. Pô, não tem motivo nenhum. Estou numa vibe esquisita, meto uma música alta, animada e começo a pular. É impossível
você ficar triste, pulando com os braços para cima. Sabia que pessoas cegas, quando sentem que venceram, elas fazem isso? Cega de nascença. Nunca viram isso no mundo. É um arquétipo de vitória. É um símbolo de vitória. Então, isso funciona, gente. Não precisa nem acreditar, só faz e depois me conta aqui nos comentários. Tem uma moça, a Rafa, ela perguntou assim, fala um pouco sobre o processo de depressão. Você quer comentar alguma coisa? Então, o processo de depressão hoje em dia, eu digo que você tem que ter realmente um diagnóstico, porque se tornou algo tão comum que às vezes não é uma depressão patológica, tipo Igual TDAH. Exatamente. Todo mundo tem TDAH. Não, igual também as pessoas rotulando o outro de narcisista. Se tornou muito fácil esses rótulos psicológicos de condições mentais, né? Então, se eu, na minha família, eu tenho, já convivi, pessoa muito próxima, né? Que não falo quem é para não expor, mas alguém assim, muito próximo a mim, que passou por uma crise verdadeira de síndrome do pânico, de depressão, e eu não sabia o que fazer para ajudar. Eu tentava ajudar. Então, eu vi como é. E é realmente muito difícil. Então, a primeira coisa que eu digo para você é: será que é depressão? Se questiona. Porque, às vezes, você está deprimido não significa que você está depressado, como diz o meu filho. Ele chama, mãe, eu estou depressado. Aí eu falo, filho, não, é deprimido. Você está, tipo, meio triste, né? Ele é. Aí eu, tá bom. Então, assim, não quer dizer, não se rotula de depressivo. Hoje em dia está muito fácil as pessoas já se colocarem no rótulo da depressão, onde é uma coisa muito séria, é uma coisa assim que tem que procurar realmente uma ajuda médica. Mas eu vejo que a maioria das pessoas não é caso clínico de depressão. É uma tristeza, é uma frustração, é uma fase difícil da vida que você está passando por alguma perda, porque a realidade não foi exatamente como você esperava, uma insatisfação com o seu momento atual. Isso tudo pode levar você à sensação de que você está em depressão. Eu já passei por isso, né? Nunca tive nenhuma depressão diagnosticada, mas já passei por uma sensação de depressão, que foi... Na época a gente tinha, em 2015, uma cafeteria e a cafeteria teve que fechar, eu fiquei me sentindo muito mal. Era o meu sonho morar na Paraíba, morar perto da praia. Então a cafeteria era a nossa renda. E quando a gente fechou, a gente teve que voltar para o nosso terra natal, que era o Amapá. E isso me deixou muito triste, frustrada, me sentindo derrotada. Tipo, eu saí do meu estado para vencer em um outro lugar, não venci e voltei de onde comecei. E aí, nessa época, eu não conseguia acordar. Eu acordava, mas eu não conseguia levantar da cama. Era como se eu não tivesse vontade, tesão nenhum, zero pela vida. Eu não quero, porque eu não gosto daqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro lugar, eu quero ser próspera. E eu achava, eu tinha uma crença nessa época religiosa, que era no determinismo, que era da religião calvinista. E assim, eu tinha colocado na minha cabeça que Deus determinou que eu não podia prosperar, que eu não nasci para enriquecer e eu tinha vontade de ser rica, né? Então, e que Deus tinha determinado aquilo para mim e que eu não tinha nem livre-arbítrio de querer mudar nada na minha vida, que eu tinha só que aceitar. Então, eu fui para um extremo de passividade grande, aonde eu me senti como um animal castrado, sei lá. E aí eu não me levantava da cama, o Elcio, meu marido, saía para trabalhar. Quando ele voltava, eu estava do mesmo jeito na cama. Às vezes eu queria ficar no escuro, eu me colocava debaixo da cama. E eu ia para um cantinho, entre a cama e a parede, eu ficava encolhida lá, chorando muito, muito, muito. Porque eu não sentia. Aí a minha mãe dizia assim, mãe, vamos lá, eu deixo te levar para passear. Aí ela passeava, eu olhava pela janela e eu começava a chorar. Porque eu lembrava do que eu gostava, né? Da vida que eu tinha, perto da praia, era lá que eu queria viver. E eu ficava vindo na minha cabeça, eu não posso mudar a minha vida. Então, naquele momento, eu senti um início, um princípio de depressão, mas eu consegui sair justamente com um livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, que é quando ele fala que existe uma centelha dentro de você, que você é um gigante interior e tal, e através da programação neurolinguística que ele usa no livro,
eu comecei a fazer os exercícios e saí sozinha daquele estado, né? Então, perceba, se você tem 1% de energia, que a gente tem, sempre tem. Só quando a gente acredita que não tem. E você consegue usar esse 1% para se erguer, para fazer algo por si, então use, faça. Faça os exercícios, estude, leia livros, faça esses exercícios que a gente indicou aqui agora. Agora, se o seu caso é realmente de ajuda médica, se é patológico, você vai saber. Um profissional qualificado vai dizer. E isso não quer dizer que você está fadado a não ter cura para isso. Porque isso é uma das coisas que essa pessoa que convivia comigo falava muito. Ah, mas não tem cura para depressão. Meu psicólogo falou que não tem, eu vou ser para sempre depressiva. Aí eu dizia, não vai, não aceite isso e tal. E a pessoa fica brava, porque ela quer sustentar aquela depressão. Já virou a melhor amiga dela. É rótulo dela, eu sou depressiva. E para tirar isso da pessoa, vai ter briga. E aí eu percebia, tipo, eu tô tentando ajudar a pessoa a ficar brava. Aí eu comecei a não falar. Mas aí, ó, passei o meu curso do Desafio 30 Dias, a pessoa foi fazendo exercício, foi saindo daquele estado. Hoje tá muito melhor, né? Então, assim, eu sei por identificação do que eu passei e de que uma pessoa próxima a mim passou também. Então, a primeira coisa é, não deixe aprofundar esse rótulo em você. Eu acredito que os casos patológicos de depressão são muito menores do que o que a gente pensa que realmente é. Né? Muitas vezes é só uma fase difícil. Então, não deixe que uma fase ruim faça você acreditar que você tem uma vida ruim. É igual como aconteceu com você, que você falou que a minha vida não tá legal. Uma vida ruim. Aí a voz falou, mas o que é uma vida ruim? O que é uma vida ruim? Né? Essa questão do rótulo, ela é extremamente perigosa. Quanto mais nome as pessoas dão para as coisas, mais você se identifica. Já notou que quando você tem um cachorrinho, você deu o nome para ele, criou vínculo? A doença é a mesma coisa. Quando você fica colocando, porque eu sou diabética, porque eu sou... Gente, presta atenção. Você tem uma coisa ali naquele momento, mas você não é depressivo, você não é diabético, você não é. Entenda que a medicina, ela não pode dizer que algo tem cura. Mas tudo tem uma causa, todo efeito tem que ter uma causa. Quando você elimina a causa, o efeito some. Imagina, as pessoas ficam querendo remediar com remédio a coisas que são totalmente internas. Imagina que tem uma goteira na sua casa e ela pinga na sua mesa, que pinga no sofá, que pinga no tapete. Esse tapete começa a mofar e você começa a ter rinite. E você começa a tomar remédio para rinite, e o remédio da rinite gera um problema no estômago, e você começa a tomar um omeprazol, que gera um outro problema no cérebro, que gera um outro problema, que gera um outro problema. Era só ter fechado a goteira. E vocês estão focando na doença. Em relação à depressão, a Mai foi brilhante nesse comentário, para de rotular, para de dizer que você é isso. Primeiro porque o eu sou é extremamente criativo, poderoso isso. Quando você diz eu sou depressiva, eu tenho depressão, você está se envolvendo, se identificando com aquilo. Quando você percebe que está triste demais ou com certo nível de depressão mesmo, mas você percebe, é porque se você está percebendo, lembra, tudo que é observável não sou eu. Então se eu estou observando, é porque não está em mim. E lembra o seguinte, a maior causa da depressão, existem vários motivos, por exemplo, hormonal, falta de vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, várias vitaminas faltando no corpo, gera um desânimo, que é falta de ânima, que vem, que anima o corpo, que traz a vida. Então, mas não é uma depressão inicialmente, pode ser uma baixa de energia, uma falta de força, de tônus vital da pessoa. E você, por se identificar com aquilo, e geralmente quando acontece muitas coisas seguidas, as pessoas acham que tem depressão. Ou seja, eu fiquei triste porque eu senti que perdi alguma coisa. Fiquei frustrada porque gerou uma expectativa. Vai ser assim. Aí foi diferente. Ao invés de você entender como Romanos 8:28, que diz, tudo conspira para o bem. Às vezes aquilo que aconteceu diferente do que você achou que deveria ter acontecido, foi a melhor coisa na sua vida. Mas você só consegue olhando para trás. E como você não consegue ver, você gera uma frustração. Aí tô triste de novo. Aí amanhã você já está nessa vibe, atrai alguém, uma pessoa, circunstâncias, ocasiões, pensamentos, que estão na mesma frequência, trazendo mais daquilo, uma bola de neve, uma atrás da outra. Quando você entende seu eu verdadeiro, sua centelha divina, seu fractal divino, existe o seguinte, na vida,
ou é expansão ou é contração. Ou está expandindo ou está contraindo. Então, ou você está crescendo ou você está morrendo. Quando você está no eu superior, no eu verdadeiro, você está na expansão. Quando você está no falso eu, nesse ego, nessa ideia que você tem de si, você está na contração. Quando você está na contração, você só atrai coisa ruim. E quando você está na contração por muito tempo, gera muita pressão no corpo. Já percebeu quando você chega em casa que está tudo tenso, você está toda tensa, gera pedra no rins, tensão, vai materializando aquele pensamento no seu rim, porque ele que filtra o corpo, etc. Quando você vive muito tempo na pressão, você vive depressão. Você está Interessante a depressão. palavra. A pressão vira depressão. Isso, você vive de depressão, o próprio nome já explica. Então, quando você está fora do seu eu, porque é impossível ficar doente, impossível ficar mal, impossível quando você está no seu eu verdadeiro. Então, geralmente, você está fora da centelha divina e por isso você está na pressão. Quando você observa e para de rotular, vou repetir isso, para de dar nome para as coisas e entenda que tudo que é negativo, lembra, positivo e negativo. Saúde, doença, contração. Toda contração, ela é apenas um GPS te indicando que você está na frequência errada. Você está criando algo errado. Então eu preciso sair dali e não, sabe o que é que a minha vida é muito difícil, que tudo acontece mal comigo. E você entra e afunda dentro da depressão. Então você vive depressão e você está desanimado, sem ânima, sem vida, porque você está fora da vida, você está se identificando com os problemas, você é o problema. Eu sou a doença. Tem gente que bate no peito, eles discutem para ver quem está mais doente. Não, porque eu tenho não sei o quê. É o quê? Porque você não viu a minha, sangra. Sabe? Eles ficam querendo disputar para ver quem é pior. E defende e protege o próprio diagnóstico, né? Se prendendo a ele. Exato. Que nem quando eu falava, não, você pode sair dessa, e tentando, né, mostrar casos de pessoas que conseguiram sair, e a pessoa, não tem cura, né? Os médicos já falaram. Não conhece minha vida. Não tem cura, os médicos já falaram que não tem jeito, que não tem cura. Eu acho bem triste isso, sabe? Mas até a nossa medicina, ela precisa ser menos materialista, né? Porque posso ser um psicólogo, uma psicóloga e ser totalmente materialista. Eu estudo a mente, mas eu estudo do viés do ego, do viés da matéria, de que nós não somos conscientes, mas nós somos um ser humano que tem uma mente, né? Então, que a mente somos nós. Então, as patologias da mente, elas acabam sendo colocadas para designar quem eu sou. E, na verdade, eu não sou minha mente, como eu posso ser. A minha mente pode estar assim, né? Então, tem um mestre iluminado que eu gosto muito, Robert Adams, que ele diz: quem é que fica com raiva? Quem é que quer reagir? Quem é que fica triste? Quem é que fica depressivo? A mente. Não é você, é a mente. Só que quando a medicina tradicional, a psicologia tradicional, ela estuda o ser humano, ela estuda o ser humano como se o ser humano fosse a mente. Então, que pedaços. Especialista na pele, especialista na unha, especialista no cérebro. E, no final, ele não entende absolutamente sobre o todo. Porque nós somos um sistema de coisas todos interligados. Eu sou pesquisador científico em saúde e nutrição integrativa, ou seja, como um todo. Por quê? Porque eu estava gordo, quase morri. Eu precisava aprender, porque os médicos só me mandavam remédio. E quando eu entendi isso, eu entendi que basicamente tudo começa dentro, na mente. E geram comportamentos, geram coisas do lado de fora, etc. Mas nós não somos nada disso. Quando você se identifica com aquilo, por que as pessoas ficam com muita raiva quando você quer tirar ela daquilo? Porque elas estão na vítima. E elas se identificam com a doença. Ou seja, eu sou isso. Eu sou a tristeza. Eu sou a doença. Você o quê? Né? Exato. Se eu tirar todos os meus problemas, o que sobra? Ele acha que não sobra nada. A pessoa fala, se eu tirar todas as suas preocupações, seus problemas, o que é que vai sobrar? Quando ela se identifica e você diz que ela está errada, ou você vai contra uma crença e etc., ela fica com raiva porque você está indo contra ela.
Na verdade, não, você está indo contra a ideia, mas ela se identifica com a ideia. Então você está indo contra ela e ela vai lutar contra você, mesmo você querendo ajudar. Então, às vezes a pessoa precisa ir para o fundo do poço, porque quando chega no fundo do poço, o único lugar que tem para ir é para cima. Então, mas tem gente que ainda tenta cavar, né? Para ver se tem mais algum fundo ali. E quando você deixa a pessoa sofrer, ela consegue e fala assim, tá bom, dessa vez eu vou tentar. E ela se abre para um outro ponto de vista, numa nova possibilidade. Eu gosto muito da medicina germânica, que o cara que não inventou, né? Ele decifrou a medicina germânica. Ele tinha um filho que tomou um tiro, ele era médico já, tomou um tiro, e o filho dele morreu. E 2 meses depois ele estava com câncer no testículo. Ele falou, não, eu sou médico, cuido da minha saúde é perfeita. Não tinha sentido nenhum ter aquilo. E ele começou a estudar. E ele, como já era médico, ele tinha acesso a centenas de pessoas doentes. Todas as doenças que eles descobriram, teve um impacto inesperado, e impotência. Ou seja, não conseguiu fazer nada, não conseguiu colocar. Aquilo gera um impacto, gera uma contração, que gera uma grava no seu subconsciente algo. E esse algo, por muita contração, imagina se eu pegasse um prego e ficasse fincando na sua perna. Vai gerar um câncer uma hora. Entende? E aquilo gera uma doença especificamente no órgão relativo ao impacto. Então, todo mundo que ele chegava, falou, quando que aconteceu tal coisa? E aí ele perguntava para a pessoa, falou assim, tá, você ficou doente nessa época. O que aconteceu um pouquinho antes? Que foi impactante, inesperado, e você não conseguiu fazer nada. A pessoa, porque, tipo, morreu meu filho, aconteceu tal coisa, perdi tal coisa, e de repente surgiu aquela doença naquela questão. E essa pessoa, ela não aceita aquilo. E tudo que você resiste, persiste. Quando você solta, lembra que eu falei aceitação e presença. Quando você aceita aquilo, entende que foi o que tinha para aquele momento, que talvez até foi a melhor coisa para você, mesmo que seja a perda de alguém, porque as pessoas ficam muito no material, acha que perdeu alguém. Mas você não perdeu ninguém, porque essa pessoa não era o corpo dela, então como que ela perdeu? Né? E ela não aceita. E enquanto ela não aceitar, toda doença, seja depressão ou qualquer outra coisa, é um chamado, toda dor é um chamado para evolução. E toda evolução é um chamado para evoluir, porque senão vai doer. Então, quando eu olho para essa dor como, tá bom, eu acolho você, entendo que você está aqui, aceito, o que você quer me ensinar? A sua centelha divina vai trazer para você a informação do que você precisa aprender, o que você precisa soltar, porque você está agarrado com alguma coisa aí do passado, alguma coisa que aconteceu, você não gostou, porque você julgou, porque você comeu do fruto proibido, você julga agora que aquilo é ruim, que não devia acontecer. Eu não aceito, porque ele não devia ter falado assim comigo. E só você se lasca, né? Ter raiva das pessoas, quando você não perdoa as outras pessoas, você está criando um mal só para você. A mágoa, nós somos 70% água, e gera uma má água em você. Quando você perdoa, você doa permissão, perdoa, eu dou permissão para eu ir para a vida e seguir o meu caminho. Não é perdoar o outro no sentido de livrar ele do que ele fez. O que ele fez, ele vai colher. Agora, quando eu perdoo, eu dou permissão para eu ir. Como que eu faço isso? Aceitando. Porque se eu não aceito, vai persistir e aquilo, eu estou dando força para aquilo. E vai se materializando, se condensando, como uma doença, como uma depressão, como uma diabetes, ou qualquer coisa que seja, um câncer e etc. E essas coisas vão trazendo um ensinamento para nós. Olha para isso, você está agarrado com esse troço, solta, seja a sua essência, seja a sua centelha divina, para de ser a doença, para de ser o trauma, a dor e etc. É verdade. É muito importante. Então, para mim, a coisa mais importante é não se identificar com os rótulos. Eu sei que a medicina está aí, está para nos ajudar, né? Evoluiu bastante, mas hoje já tem muitos médicos e até psiquiatras, psicólogos integrativos, onde eles não levam só a questão do lado material, mas eles levam também o emocional e até aquilo que se chama de metafísico. E a própria medicina já sabe que tem alguma relação entre traumas, entre crenças, entre acontecimentos de forte impacto emocional,
no nosso corpo físico. O nosso corpo físico reage à forma que a gente sente as nossas emoções ou reprime, né? Então vai gerando essas patologias. Mas antes de se rotular de depressivo, certifique-se se realmente é. Porque assim também é um pouco mais cômodo eu chegar e dizer, eu sou TDAH, eu sou depressivo, eu sou... do que você simplesmente assumir uma responsabilidade de domar a sua mente, de mudar a sua forma de pensar, de mudar o seu condicionamento mental. Porque quando eu simplesmente digo, não, eu sou assim é por causa do TDAH, eu sou assim é por causa da depressão, é por causa que eu sou não sei o que mais lá, pronto, eu já encontrei o lugar certo para me esconder atrás e dizer, não tenho como mudar ou ser diferente, porque esse diagnóstico me ampara eu ser do jeito que eu sou e eu não vou mudar. Entende? Então, a primeira coisa é isso. Não estou dizendo que estou duvidando de diagnóstico de médico, quem tem diagnóstico dessas, né, condições. Mas, olha, eu tenho 2 filhos autistas e eu não fico rotulando eles. Por isso que eu não comento tanto sobre, mas fala mais do autismo do teu filho, fala mais, porque eu não quero dar ênfase nisso, nem olhá-los sob esse aspecto. Sobre o rótulo. Exatamente. Para de ter filho e vira o autista. Exatamente. E aí eu vou ficar pesquisando tudo e vou ficar não sei o que tudo. E incrivelmente, uma coisa que a minha centelha me orientou em relação a isso é que se eu ficasse fazendo isso, eu iria piorar o estado deles, iria elevar o grau de autismo dele. Isso é o que eu acredito, gente, tá? Não estou dizendo que ninguém tem que procurar informação. Eles têm o tratamento que eles precisam, nenhum deles toma remédio, né? A única coisa que eles tomam é o hormônio do sono, mesmo melatonina, de vez em quando precisa, para ajudar a dormir ou a ficar mais calmo. Mas, no geral, eles são crianças, assim, normais, né? E eu procuro sempre incentivar, não gosto de dizer, filho, você não pode porque você é autista. Filho, ficar dizendo isso para ele. E olha, hoje, do diagnóstico que o nosso mais velho teve para cá, as pessoas dizem assim, meu Deus, como ele é independente, como ele é... Eu prefiro ir esquecendo e tratar ele o mais normal possível do que ficar naquela sensação de, olha, eu sou mamãe de autista, olha, eu sou... Então, tenham pena de mim, olha como eu sou, olha como é a minha vida. Olha, vocês acham que é fácil ser mãe de autista, não é? Gente, eu não estou desmerecendo a batalha das mães de autista, cada um tem seu grau. Mas eles, sendo pequenos, se eu ficar colocando muito esse rótulo, ou que nem olhar, nossa, fulana é depressiva, nossa, e eu vou criar mais isso para ela, entendeu? Então, assim, não se olhe com um rótulo, não se esconda atrás de um rótulo, não se limite atrás de um rótulo e não limite o outro atrás de um rótulo, porque às vezes a gente, olha, duvida da capacidade do outro por causa de um diagnóstico. E milagres, curas acontecem. Eu sim acredito, já vi casos de pessoa que tinha uma condição, uma patologia e foi curado completamente de uma forma milagrosa e não tem mais, não é mais, né? Então, assim, tudo é possível. A frequência dos milagres não é a frequência de se esconder atrás de um diagnóstico. É a frequência de, apesar de um diagnóstico, eu vou dar o meu melhor, eu vou lutar pelo meu bem-estar, pelo bem-estar dos meus filhos, independente de qualquer diagnóstico ou condição. Eu vou lutar pelo bem-estar, pela saúde deles, e a saúde dos meus filhos começa na minha mente, na forma que eu vejo eles. Né? Então, e a minha saúde começa na forma como eu me vejo também. É isso. Fantástico. Depois, se você quiser conversar sobre isso, inbox, podemos conversar, tem muita coisa legal sobre essa questão. Uma coisa que eu aprendi na constelação familiar, gosto muito, as pessoas, por exemplo, que são viciadas, que têm algum problema, essa questão do rótulo, tanto para si quanto para o outro, lembra que toda crença é autorrealizável. Quando você diz, olha para o outro, você para de olhar para a centelha dele e rotula como aquela coisa. Então você só vai ver aquela coisa. Seja o autismo, seja o vício, porque meu filho é um drogado, porque não sei o quê, porque eu acho que aquilo é errado. O julgamento de novo. Eu acho que aquilo é errado, que aquilo é indevido e etc. Quando eu olho para ele, aceito
ele como ele é, independente desses rótulos, automaticamente o comportamento, já vi isso acontecer em famílias, em alunos, quando ela mudou a visão da pessoa, entendeu como ela é, e ela mudou o comportamento. Porque meio que, lembra, as nossas crenças, nosso paradigma é que cria a nossa realidade, assim como é dentro é fora. O que tiver ali dentro do seu subconsciente, do seu paradigma, vai gerar do lado de fora. Então você tem que tomar muito cuidado quando você se rotula, quando você seja gentil com você, né? O seu corpinho, é a sua experiência, e seja gentil com as outras pessoas. Cada um está num nível, num momento da sua vida. Às vezes você está num processo de evolução, e você acha que você está mais evoluída. Porque o meu marido não estuda, porque ele não escuta mais, porque ele não está vendo os vídeos do Gamonal. Ele está no processo dele, ele está evoluindo também. Só que no tempo dele, na direção dele. Quando você é gentil, entende que cada um tem as suas dores, cada um tem os seus problemas, e que tudo tem uma causa, e que nem toda causa é tão simples, às vezes tem muito mais profunda, e às vezes nem é uma causa que veio de você, pode ter vindo de uns 4 antepassados atrás, você entende que é tudo muito mais complexo do que esse julgamento simples de bom, ruim, certo e errado. E quando você para de julgar, automaticamente acaba o sofrimento e começa a ficar maravilhoso, tá? Indomar.